E olha, vamos seguindo aqui no início do nosso Morning Show, porque sexta-feira sempre, mas assim, é toda semana, tem polêmica envolvendo o Bolsonaro, né? Afinal de contas, na quinta sempre é dia da live do próprio presidente da República. Eu queria saber, Adrilles Jorge, se você sabe qual foi o pedido que ele fez ontem aos seus seguidores. Você chegou a ver, Adrilles? Sim, mandou invadirem hospitais, filmarem tudo, como é que tá. O Bolsonaro tá armando uma, entre aspas, milícia jornalística em seu nome, para fiscalizar os governos. Ok. Agora eu queria dar um bom dia especial no nosso Morning Show, que eu ainda não dei, ao nosso mais conhecido e famoso Vini. Tudo bem, Vini? Fala, Paulo, tudo bom? Bom dia dos namorados aí para todos apaixonados deste Brasil. Legal. Vini, você quer contar essa história para nós aí do que o presidente Bolsonaro falou na live ontem para nós? Vamos lá, né? Como sempre costuma, o presidente Jair Bolsonaro, todas as quintas-feiras, faz ali a sua live e começou a falar um pouquinho sobre a pandemia, mais especificamente sobre os efeitos colaterais da pandemia na economia. Falou, obviamente, do fechamento do comércio, da diminuição da produção industrial, do aumento do desemprego e também da queda na renda do trabalhador informal. Bateu na OMS de novo, chamou a organização, acusou a organização de tomar posições contraditórias e políticas. Falou sobre a nova metodologia dos dados do coronavírus aqui no país, dizendo que foi uma reformulação para ter mais mesmo ali uma precisão nesses números, que o objetivo nunca foi esconder nada de ninguém. E aí, Paulo, ele começou até a falar que ele recebe diariamente dezenas de denúncias de casos de familiares que falam que tem ali, teve um familiar na família que acabou falecendo e foi diagnosticado com Covid-19, mas que na verdade a família nem sabia que ele estava infectado com Covid e que na verdade ele tinha ali uma série de outros problemas de saúde, né? Então o Bolsonaro pediu para que se fique atento a esse tipo de coisa. Ele questionou quem quer ganhar com isso. Ele fala que tem autoridades aí querendo um ganho político, né, com tudo isso, e aproveitam dessa situação para jogar a culpa também no governo federal. Aí o Bolsonaro falou até que não tem como impedir essa doença, que quem contrai o vírus e tem uma idade mais avançada ou tem algum tipo de comorbidade, a possibilidade de óbito é muito grande, que desde o início da pandemia se falava que o isolamento era condicionado à capacidade de atendimento dos hospitais. Vini, né? Vini, me permita, desculpe interromper você, Vini, mas o seu áudio está com um pouquinho de falha. A nossa produção vai arrumar agora e já você volta, mas eu queria que a produção pudesse botar exatamente esse vídeo que o Vini está falando sobre a live de ontem do Bolsonaro. Seria bom você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não, tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM, certo? E lá eles veem o que fazem com esses dados. Adrilles Jorge, vamos comentar então esse vídeo do presidente Bolsonaro ontem, feito na sua live semanal de quinta-feira. Você achou que esse pedido foi republicano, Adrilles? Não, foi um pedido temerário e imprudente, né? Tudo bem, todo mundo conhece realmente, é um caso de supernotificação, né? A pessoa que estava com câncer, com problema de cardiopatia, de diabetes, que eventualmente veio a contrair o coronavírus ou não, e é notificado como coronavírus. As suspeitas são várias, né, de supernotificação. Alguns prefeitos ou governantes podem querer lucrar em cima da tragédia e querer mais verbas do governo, declarando estado de calamidade pública na cidade, e de alguma forma lucrar e empurrando a tragédia nas costas do Bolsonaro. E realmente a gente tem uma situação muito complicada, muito nebulosa, muito cinzenta, de que havia, né, a possibilidade do isolamento, né, a projeção do isolamento, para melhorar as condições sanitárias dos hospitais, as condições de mais leitos, etc. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, na prefeitura, um hospital de campanha com 80% de leitos ociosos. Mas isso, mais uma vez, não justifica um pedido imprudente de invadir
hospitais. O problema do presidente é que ele ataca o problema no cerne, mas na forma ele erra retumbantemente. Assim como ele errou quando chamou o coronavírus de gripezinha e falou que as pessoas tinham que sair às ruas para trabalhar, sem as medidas, providências de distanciamento social. Ele acerta numa ideia de que a economia não é só uma coisa estática e específica e abstrata, que ela salva vidas, que as pessoas precisam de trabalho para comer e se manter. Assim, ele também erra quando ele incita as pessoas, quer dizer, a invadirem hospitais públicos ou privados para ver como é que está a situação. O que ele poderia dizer é falar, olha, vocês todos podem ser de alguma forma jornalistas, vocês podem ficar atentos às situações constrangedoras que estão acontecendo, de maiores ou menores leitos em hospitais, quando vocês estiverem infectados ou quando vocês forem fazer consulta, vocês os próprios doentes. Mas não, você não pode dizer para as pessoas eventualmente invadirem hospitais públicos. Ele erra, e erra de maneira crassa. A intenção pode ser interessante, como eu disse, mas a forma é desastrosa. Muito bem, já temos aqui conectado o nosso Denis Burgman. Denis, repito a mesma pergunta que eu fiz para o Adriles agora para você. Você achou esse pedido, né, essa fala do presidente, uma fala republicana? A fala do presidente é mais um grande absurdo nessa imensa tragédia de absurdos que a gente está vivendo. Hoje é um dia especialmente trágico, né? Não sei se é especialmente trágico, mas é um marco dessa tragédia, né? Enquanto a gente está aqui conversando, o Brasil está ultrapassando o Reino Unido e se tornando o segundo país do mundo onde mais morre gente. As nossas curvas são muito mais acentuadas do que todos os outros países que estão com muitos casos. A gente calcula-se que no mês que vem a gente vai ser o país do mundo onde mais gente morre de Covid. E é claro que em grande medida isso se deve a uma falta de uma mensagem responsável, ruídos na mensagem, e muito desses ruídos partem do governo federal. Foi mais um completo absurdo. Ele está no momento em que a gente está tentando conter o espalhamento do vírus, ele está conclamando as pessoas a invadirem os lugares onde o vírus está concentrado. Eu não consigo encontrar uma explicação para isso. Me parece que talvez tenha um cálculo político, ele está apostando no caos, quanto mais caos melhor. As pessoas no caos ficam com medo e recorrem a figuras autoritárias, então talvez tenha isso. Talvez seja loucura mesmo, talvez ele não saiba o que está fazendo. Eu realmente não consigo entender isso. E o que ele está fazendo, não sei se de forma calculada ou não, é que ele está afundando o Brasil, talvez na maior crise econômica que a gente já viu em toda a nossa história. E não sei se ele acha que vai lucrar com uma crise econômica, não consigo entender o que ele faz. Eu não consigo... Ô, Denis, posso rir desses absurdos. É trágico demais. Posso fazer só um complemento nessa sua fala, até olhando aí de um outro prisma da história? Hoje tem uma matéria que eu até recomendo a todos aqui, do jornal Estado de Minas, que coloca exatamente o panorama da situação da corrupção do Covid-19 no país. Eu vou passar aqui alguns dados dessa própria matéria para vocês. O jornal Estado de Minas, ele atesta que nós temos hoje sendo investigados no Brasil, nessa pandemia de Covid-19, 1,5 bilhão de reais em contratos que estão sendo investigados pelas polícias federal, civil e por todos os ministérios públicos dos estados brasileiros. Esse valor de 1,5 bilhão de reais de corrupção, ele é um valor 13 vezes maior. Vejam a dimensão do que nós estamos falando. Ele é um valor 13 vezes maior do que foi desviado em 2006 por aquela máfia dos sanguessugas que comprou aquelas ambulâncias superfaturadas por um valor de 110 milhões de reais. O Mensalão, que foi um dos maiores esquemas de corrupção aí, de compra de votos no Congresso Nacional que veio à tona no país, foi um esquema que revelou uma corrupção de 173 milhões de reais. Então, eu entendo, Denis, o que você está falando e achei realmente essa fala do presidente da República irresponsável nesse sentido. Mas eu acho que a gente precisa pontuar aqui no programa que há um outro lado também de gente se aproveitando do caos. Você não acha, meu cara? Verdade. O governo Bolsonaro é um descalabro de corrupção. E realmente, talvez tenha a ver com isso. Ele cria esses factoides para desviar a atenção das pessoas, porque tem gente levando vantagem. E é difícil entender e eu não consigo mais nem rir desses absurdos. Muito bem. Zé, fala rapidinho, 1,5 bilhão desviados não são responsabilidade do governo. O governo não tem nenhuma denúncia direta de corrupção
dentro dele até o momento. Adriles, para de repetir. Não, esses desvios... Não, mas isso é factual. Polícia Federal. Hã? O governo vai lá corrupção, e muda o Procurador-Geral da República. Corrupção é dinheiro público desviado. Corrupção é dinheiro público desviado, simplesmente. Não existe uma denúncia factual. É uma fake news que você está fazendo. É uma fake news que você está fazendo quando você diz que o governo é cheio de denúncia de corrupção. Não tem nenhuma. Absolutamente nenhuma. Tá bom, esse 1,5 bilhão é na responsabilidade de governos e municípios. Aliás, se você repetir muito isso, as pessoas vão acreditar. Não é fake news, isso é factual. 1/3, por exemplo, das bolsas são feitas para famílias de classe A e B. Ou seja, essa coisa desse Estado gerindo a crise de maneira irresponsável é uma coisa horrorosa, porque as pessoas se aproveitam disso e os municípios e os governos não têm um filtro nesse sentido e podem desviar todo esse tipo de recurso para fazer aquilo que o Roberto Jefferson bem alcunhou de covidão. Ou seja, desviar com calamidade pública, dinheiro público para combater o Covid, para interesses eleitorais, partidários e populistas, meu caro. Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Tem confissão do Salles. O Salles falou, vamos aproveitar o Covid para passar a boiada. Passar boiada pode ser, tem mil acepções. Pode ter mil acepções, estabelecer regulamentos e marcos. Nós temos que seguir aqui com o programa. Não tem nada a ver com corrupção financeira, é isso que eu tô dizendo. Peraí, Adriles, eu vou pedir para a Paulinha fazer o seu comentário e em seguida eu passo para o Zé Maria. Não, só ia dizer o seguinte, quando o presidente pede para as pessoas filmarem, ele está colocando a responsabilidade da fiscalização, o quê? Na mão das pessoas, da última ponta? Esse é o ponto, esse é o erro, exatamente. Quando você gesta a verba, você distribui a verba, hoje é claro que você tem que ter uma fiscalização e uma transparência em relação a isso, e a responsabilidade disso... Eu, na minha opinião, acho que é do governo, como é da polícia de investigar se há alguma denúncia. Então, é muito fácil você se isentar da responsabilidade que é sua de distribuir um dinheiro que está indo para remediar uma pandemia e passar isso para uma ponta final, criando uma grande confusão. Então, na minha opinião, é se isentar de uma responsabilidade que, de fato, é dele, é do governo, dos governadores, prefeitos, enfim, e não da população. Ok, Paulinha. Zé Maria Trindade, vamos lá, Zé, ouvir você um pouco. Pois é, e o governo tem dispositivos para investigar, né? A Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União gasta 2 bilhões e 400 milhões de reais de orçamento do Tribunal de Contas da União para seguir isso. Todo mundo sabia, quando se decretou aí esse estado de calamidade, é a senha para afrouxar ali as amarras legais. Essas amarras legais são afrouxadas em termos quando há deslizamento, quando há inundação, exatamente para que o governante tenha agilidade para contratar sem licitação. E geralmente isso é aproveitado para as irregularidades. Realmente há irregularidades nos estados, nos municípios, mas a União tem que investigar, tem que colocar ali onde há dinheiro público, há investigação. Sobre a fala do presidente, eu queria dizer, Paulo, que o presidente Jair Bolsonaro inaugurou uma nova forma de comunicação e a resposta e a análise só será feita no futuro. Eu já comparei aqui outras oportunidades, como o Departamento de Imprensa e Propaganda criada no governo Getúlio Vargas e que acabou criando aquela figura de o GG, o pai dos pobres e tal. E agora o presidente Jair Bolsonaro cria essa linha direta de comunicação na porta do Palácio da Alvorada e principalmente através da internet. Só o seguinte, que o presidente quando fala é notícia, nós temos que noticiar. E quando o presidente fala, não é o cidadão que fala, é o presidente da República e isso tem um peso. Se as pessoas entrarem nos hospitais para filmar, vão estar cometendo crime. Me lembra que uma jornalista que, para comprovar que havia fragilidades na segurança de uma maternidade, foi lá e roubou uma criança. Colocou uma criança dentro de uma sacola e tentou sair do hospital. Isso é um crime, não é uma matéria, não é liberdade de expressão. Então, o presidente exagerou nesta conversa ali, informal, espontânea, exagerou e ele, eu já disse aqui também, já determinou uma investigação em todo o país sobre os números. E é isso que tem que ser feito. O governo tem que investigar se os números são reais, se as pessoas estão morrendo com Covid ou de Covid, né?